Oi gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos começar uma série de aulas com o app Inventor para a conexão com o banco de dados. E para isso nós precisamos fazer algumas etapas antes de começar a programação do nosso aplicativo. A primeira delas vai ser a configuração do banco de dados no MySQL. Então, nessa primeira parte, nós precisamos realizar uma conexão local e depois nós vamos partir para a conexão remota, onde a gente vai utilizar algum servidor web, onde nós vamos hospedar o banco de dados, e isso vai possibilitar que nós possamos fazer o acesso a essas informações de forma remota, ou seja, de qualquer lugar, tendo uma conexão com a internet, nós vamos poder utilizar essa base de dados. Para isso, nós vamos precisar, inicialmente, ter o XAMPP instalado na nossa máquina, onde nós vamos criar as nossas bases de dados e poder rodar os scripts que vão ser escritos em PHP. São os scripts que vão fazer conexão, que vão fazer a inserção de novos dados, a consulta, a atualização. Então, nós vamos utilizar também a linguagem PHP. Para isso, nós vamos começar criando inicialmente um diretório na pasta htdocs, da pasta XAMPP, e vamos chamar esse diretório de login. E lá vamos criar os seguintes arquivos com a extensão PHP: conexão.php, logar.php, registrar.php, e também vamos criar inicialmente um arquivo só para testes, chamado index.html. Aqui na imagem do lado tem um exemplo de como deve ficar a pasta login dentro da pasta htdocs no diretório XAMPP. Então nós temos lá o arquivo conexão, o index, o logar e o registrar. O primeiro passo é irmos dentro da pasta XAMPP, na unidade C, clicarmos duas vezes. Dentro da pasta htdocs, vamos criar uma nova pasta chamada login. Feito isso, nós podemos já abrir um editor de código para criar os outros arquivos que serão necessários para a conexão. Podemos usar qualquer editor de código. Vou utilizar aqui o VS Code, mas vocês podem utilizar o editor de texto que vocês acharem mais conveniente. Vou abrir a pasta que criamos na unidade C, htdocs, XAMPP, aqui, ó. Vou abrir o htdocs, aliás, né? E a pasta login. Vou selecionar essa pasta. E dentro dessa pasta, vou criar os 4 arquivos que vamos precisar para esses testes iniciais. O primeiro arquivo vai ser o conexão, lembrando que não pode ter acento, .php. Vou criar mais um arquivo chamado logar.php, outro arquivo chamado registrar.php, opa, faltou um Rzinho aqui, registrar.php, e o nosso arquivo de testes, que é o index.html. Inicialmente temos aqui os 4 arquivos vazios, e agora vamos começar a codificação destes arquivos. Antes de iniciar a codificação dos arquivos, é interessante deixar já o nosso servidor rodando e criar a base de dados já neste arquivo. Para isso, vamos inicializar o nosso servidor, o XAMPP. Podemos acessar diretamente aqui e vamos rodar o aplicativo. Feito isso, verifique se o seu servidor Apache e o banco de dados MySQL estão rodando em sua máquina. Com ele rodando, nós podemos entrar no PHPMyAdmin
e criar a nossa base de dados. Vamos clicar aqui em Admin. E agora temos a tela inicial do servidor Apache. Vamos clicar em phpMyAdmin e criar uma nova base de dados. Clicando em base de dados, vamos escolher um nome para essa base de dados, por exemplo, BD Login, clicar em criar e criar a nossa tabela que vai conter as informações para o login dentro do nosso sistema. Vamos chamar essa tabela de TB Login. Essa tabela vai ter 4 campos. Executar. O primeiro campo vai ser o ID, do tipo inteiro. Vamos colocar o tamanho 11. Ele vai ser do tipo autoincremento. Vamos clicar aqui em AI. Vai ser chave primária também da nossa tabela. Agora podemos continuar a criação dos próximos campos. Vamos colocar um campo nome, que vai receber o nome do usuário. Ele vai ser do tipo varchar, tamanho 50. Vamos pegar o e-mail do usuário, varchar 50 também. E por último, um campo para o usuário digitar uma senha, que vai ser do tipo varchar. Podemos usar também o tamanho 50. Definida a nossa tabela, vamos clicar para executar a nossa base de dados. Prontinho, base de dados criada. Vamos colocar apenas um registro para fazer os primeiros testes dentro da nossa base. Então vamos clicar em Insere e vamos adicionar alguns valores. Por exemplo, um nome, um e-mail e uma senha. Clicando em executar, essas informações já vão ser inseridas dentro da nossa base de dados. Com a base de dados criada, podemos partir agora para a construção dos scripts em PHP que vão acessar essa base de dados. O primeiro arquivo que vamos configurar vai ser o conexão.php. Precisamos abrir a tag para um arquivo PHP. Eu vou até fechar ela aqui embaixo. E esse arquivo de conexão, ele necessita de 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o host, que indica onde está a nossa base de dados. Como estamos utilizando uma base local, ele fica hospedado dentro do localhost. Precisamos também de um nome de usuário da nossa base de dados. Por padrão, a instalação do Champ coloca como nome de usuário padrão root. Precisamos também da senha de acesso a essa base de dados. Por padrão da instalação, senha em branco. E vamos também precisar do nome do banco de dados que queremos acessar. Relembrando a etapa anterior, criamos uma base de dados chamada BD Login. Com os 4 parâmetros configurados, nós vamos fazer agora a conexão de fato utilizando o MySQLi, que é uma classe de conexão do PHP. Vamos criar uma variável para essa conexão. É importante lembrar o nome dessa variável, pois vamos utilizar ela mais para frente. Toda vez que formos fazer uma conexão com o banco, vamos utilizar essa variável, criando um objeto dessa variável para que toda vez que precisarmos conectar, acessar, fazer algum registro, upload, delete dentro da base de dados, nós vamos precisar chamar essa variável que vai conter toda a configuração de conexão com o banco de dados. Para isso vamos utilizar new, a superclasse chamada MySQLi, que contém toda a estrutura de conexão com o banco de dados. Abrimos e fechamos parênteses. E essa função, ela precisa inicialmente de 4 parâmetros. Os parâmetros que essa função precisa são exatamente
essas 4 variáveis que criamos aqui no início do programa. Então eu vou abrir e fechar aspas 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E o valor que vamos colocar dentro dessas aspas são exatamente essas variáveis. Então, ele precisa do parâmetro do host, o parâmetro para o usuário, que vai conectar a essa base, a senha deste usuário e o nome do banco de dados que ele deseja se conectar. Feito isso, nós já podemos fazer alguns testes e exibir uma mensagem para o usuário caso a conexão seja realizada com sucesso. Para isso podemos colocar um condicional if que vai avaliar se essa conexão foi realizada com sucesso. Então vamos pegar essa variável, colocar aqui dentro e colocamos um tracinho e o sinal de maior para indicar que vamos utilizar alguns métodos e funções desse objeto que foi criado através dessa classe. Então, um dos métodos que vamos utilizar é o método que identifica se houve algum erro na conexão. O nome desse método é o connected_error. Se esse resultado for verdadeiro, significa que houve uma falha na conexão com o banco de dados. Então podemos exibir uma mensagem para o usuário dizendo que houve uma conexão _erro. É um texto que vai aparecer para o usuário. Caso contrário, else, indicamos que a conexão foi bem sucedida. Conexão _ok. Essa é uma mensagem que vai aparecer caso, se não houver o erro, vai aparecer uma mensagem escrita conexão ok. Na incidência de algum erro de conexão, vai aparecer essa mensagem para o nosso usuário. Salvando o arquivo, agora já podemos iniciar o nosso primeiro teste de conexão. Vamos abrir uma aba do navegador. Vocês podem escolher o navegador da preferência de vocês. E vamos digitar aqui localhost / o nome da pasta que criamos dentro do htdocs, login, / o nome do arquivo que estamos testando. Nesse caso, o conexão.php. Conexão.php. Teclando Enter, se tudo ocorreu bem, nós teremos o resultado de conexão ok. Vamos fazer um teste para verificar se a outra instrução, caso haja algum erro na conexão, se vai aparecer a mensagem de erro na conexão. Vou editar o código e colocar um usuário que não existe na nossa base. root1. Esse usuário não existe dentro do sistema MySQL. Quando tentamos novamente fazer a conexão, vai ser exibida uma mensagem de erro, pois o usuário root não existe dentro da nossa base de dados. Ou seja, nosso arquivo de conexão está funcionando perfeitamente. Vou só deixar ele da forma correta para ele fazer a conexão. E assim nós temos já a nossa primeira parte feita do nosso sisteminha de conexão com o app Inventor, que é o arquivo de conexão. Essa mensagem não é necessária que seja exibida sempre que o sistema conseguir conectar a base de dados. Então, só desejamos que apareça alguma mensagem caso haja algum erro na conexão. Então, essa última parte do nosso verificador, nós podemos comentar, deixar comentado esse código. Vou colocar aqui um bloco de comentário.
e ele só exibirá a mensagem caso haja um erro na nossa conexão. Vamos fazer mais um teste. Então, se eu atualizar a página, não aparece nada, ou seja, o banco de dados foi conectado corretamente. Caso haja algum erro, vou colocar uma senha diferente aqui. Caso haja algum erro, aparecerá a mensagem de erro, indicando que algo está errado no arquivo de conexão. Então, vamos deixar o arquivo já pronto para a próxima etapa. Bom, para a aula de hoje era isso que eu queria passar para vocês. Então estamos preparando o nosso ambiente para fazer a conexão com o banco de dados. É importante que para fazer esses testes o XAMPP esteja conectado e funcionando perfeitamente. Vocês podem verificar clicando no ícone do XAMPP e verificando se o serviço do Apache e do MySQL estão rodando perfeitamente. Verifiquem a porta, caso haja algum erro, se o XAMPP não executar, se estiver vermelho, pode ser que a porta esteja incorreta. Vamos fazer mais uma configuração, só que dessa vez agora vamos editar o arquivo logar.php. Esse arquivo vai ser o responsável por pegar uma solicitação de login, chamar o arquivo de conexão com o banco de dados e verificar se os dados passados por esse usuário, como e-mail e senha, estão presentes dentro da base de dados. E caso esses dados estejam corretos, ele efetua a próxima etapa, que é ir para a página posterior e possibilitar o acesso às informações. Para isso, vamos começar aqui com um arquivo em PHP, na página logar.php, abrir e fechar a tag PHP. E o primeiro passo é incluir nesse arquivo o arquivo de conexão. Toda vez que você precisar mexer com um arquivo que vai se conectar a um banco de dados, nós vamos precisar incluir esse arquivo em nossa conexão, porque ele é o responsável por fazer de fato a conexão com o banco de dados. Para isso vamos usar a instrução include ons, vamos abrir aspas e vamos colocar aqui o nome do arquivo que vai fazer a conexão com o MySQL, que é o conexão.php. Agora vamos precisar de dois parâmetros que vão ser utilizados para fazer a etapa de login, que são parâmetros básicos que qualquer sistema utiliza, como por exemplo o e-mail e a senha. Vamos criar duas variáveis, uma vai ser o e-mail, que vai receber esse parâmetro via get, ou seja, vamos utilizar a URL do navegador para passar um parâmetro para essa variável, passar um valor para a variável e-mail. O nome desse parâmetro vai ser e-mail. Vamos criar também uma variável chamada senha, que também vai receber esse parâmetro via URL. Vamos dar o nome de senha. E agora nós podemos executar uma pesquisa no banco de dados com esses parâmetros, para verificar se o e-mail que a pessoa está passando e a senha que ela está passando existem de fato na nossa base de dados. Vamos criar uma variável que vai receber a consulta SQL. Vamos precisar também daquela nossa variável que criamos aqui, que faz a conexão com o banco de dados. Então vamos utilizar essa variável e chamar um método que é responsável por fazer consultas, que é o query. Abre parênteses, e aqui dentro do parênteses nós escrevemos a consulta em SQL que desejamos executar no banco de dados. Vou fechar aqui, agora ficamos com a tela preenchida aqui. Legal. Vamos passar um e-mail, vou abrir aspas simples, e vamos colocar um
um operador lógico, o AND. Precisamos verificar se o campo senha corresponde também a um parâmetro que vamos passar. Vou colocar aqui, aí fica mais claro para vocês visualizarem a instrução inteira. Beleza. Esse e-mail que colocamos aqui é o mesmo que temos lá na nossa base de dados. Se abrirmos a nossa base de dados, deixa eu abrir aqui, nós temos lá o phpMyAdmin e temos o BD Login e temos a nossa estrutura aqui da tabela Login. Na estrutura da tabela Login nós temos o campo e-mail e o campo senha. São esses dois que vamos verificar lá. Então, o e-mail e a senha. Qual o valor que queremos verificar se existe na tabela? Os valores que estamos recebendo via get, que vai ser armazenado na variável e-mail. Então vamos colocar a variável e-mail aqui. E o valor que está vindo também via get da senha. E vamos colocar a nossa variável aqui. É importante vocês prestarem atenção no uso das aspas. Abrimos a nossa query com aspas duplas e fechamos ela aqui com aspas duplas. Sempre que você precisar usar aspas dentro de outras aspas, a aspas deve ser com um formato simples. Se abrir com aspas duplas, aqui dentro, como ele vai receber um valor, eu abro aspas simples e coloco lá a minha variável que tem o valor que eu vou comparar lá dentro da minha base de dados. Beleza? Agora nós podemos verificar, por exemplo, quantas linhas, quantos registros dentro da minha tabela foram encontrados onde eu tenha exatamente esse e-mail e essa senha, formando esse par exatamente igual ao que tem lá na nossa base de dados. Então vamos usar um if, e aí nós podemos usar uma função que verifica quantos registros foram encontrados que vão ser armazenados dentro da variável SQL que correspondem a essa pesquisa. Quantos são maiores que zero, né? Na verdade, se eu encontrei mais de um registro, tá? Vamos lá. Então aqui a gente pode usar a função mysql e underline num underline rows. Significa uma função que vai contar quantas linhas foram encontradas, quantos registros foram encontradas nesta consulta SQL. Caso esse número seja maior que zero, significa que encontramos no mínimo um registro dentro dessa base de dados. Então podemos continuar aqui mandando uma mensagem para o usuário, por exemplo, login ok. Caso esse número seja zero ou menor que zero, essa instrução vai me retornar falso. Por ela retornar falso, significa que eu não consegui fazer o login corretamente. Então, vamos mandar uma mensagem para o usuário de login erro. Salvando o arquivo, já podemos fazer um teste com este arquivo para verificar se, dado um e-mail e uma senha, que vão ser passados inicialmente pela URL, ele consegue, com esses dados, localizar algum registro dentro da tabela login, e caso ele encontre pelo menos um registro, ou seja, maior que zero, ele vai me mandar a mensagem login ok, ou, caso contrário, ele vai me mandar a mensagem login erro. Vamos abrir o nosso navegador, entrar naquele endereço localhost /login, e agora, ao invés de usar o arquivo de conexão, vamos utilizar o arquivo logar.php e passar esses dois parâmetros. Para fazer a passagem de parâmetros pelo PHP,
nós podemos usar o símbolo de interrogação, colocar o parâmetro que queremos passar, igual. Nesse caso, estamos passando o parâmetro e-mail. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para vocês verem aqui. Ó, esse parâmetro e-mail que eu estou passando aqui vai ficar melhor. Esse parâmetro e-mail é esse parâmetro que está indicado aqui, ó. Ele vai get email. Então ele vai pegar o valor que tiver aqui na frente do igual. Por exemplo, vou colocar lá um nome que já existe na base de dados, andersonemail.com. E além desse parâmetro, nós precisamos passar a senha também. Então, concatenamos com um e comercial, colocamos o parâmetro senha e um valor para esse parâmetro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Caso esses dois parâmetros sejam encontrados dentro da nossa base de dados, ele vai me retornar que o login foi feito com sucesso. Então eu vou apertar o OK agora, o Enter, e aí temos a mensagem de login OK. Se eu mudar, por exemplo, um desses parâmetros, 1, 2, 3, 4, 5, para a senha, mesmo que exista esse e-mail, porém a senha está errada, ele vai me retornar uma mensagem de erro no meu login, porque esse par e-mail e senha não batem com o que tem de registro dentro do nosso banco de dados. Então ele me mostra aqui login erro. Se eu mudar só o e-mail, colocar aqui, por exemplo, Anderson2, clicar Enter, também vai dar erro porque Anderson2 não existe lá na minha base de dados. E é isso, galera. Fizemos agora dois arquivos, né? O conexão.php e o logar.php. Esses arquivos vão ser alterados ao longo dessa etapa de conexão com o banco de dados, mas precisamos fazer esses testes iniciais para ver se tudo está ok dentro da nossa máquina local. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até mais.